Boa tarde, bem-vindos ao Descanso das Abelhas, nesta tarde de junho, mesmo véspera de São João, com o céu nublado e uns chuviscos a cair, uns melancólicos chuviscos a nos lembrar que são santos populares. Comigo está a Liliana, professora doutora catedrática, e o nosso técnico Dinarte. Como é que tu estás, Liliana? Dinarte, espero que bem. Tudo em paz, graças a Graças Deus. a Deus, porque Graças a claro, Deus. algo que não se está a vislumbrar aí muito pelo mundo. Acabei de receber uma mensagem a dizer que a maior base dos Estados Unidos no Médio Oriente, nomeadamente situada no Catar, Foi foi atingida. atingida. Sim, sim. O que significa que está-se a espalhar, não é? Está-se a espalhar, só esperemos é que não se torne uma pandemia como o Covid, só que se calhar pior. Quer dizer, isto faz lembrar um bocado algumas guerras que já foram desenvolvidas no passado, hum, onde se está à procura de armas nucleares. Desta vez são as armas nucleares. Eu lembro quando fui na Síria, por exemplo, procuravam as armas químicas, no Iraque, idem aspas, portanto, agora são, perdão, as armas nucleares que não estranharia que o Irão tivesse. Claro. Até porque o Irão tem vindo a desenvolver uma política de energia nuclear, já há bastante tempo, numa fase, se não me engano, a partir de 2015, supervisionado pela União Europeia. A questão era aquilo que a União Europeia não se conseguia supervisionar. E deixa-me que te diga que a União Europeia tem tido um papel zero em tudo isto. Sim. Portanto, a diplomacia não está a funcionar, a posição da União Europeia não se percebe e acho que a Ursula von der Leyen faz muito mal à União Europeia, cada vez mais. Portanto, acaso para dizer, volta Juncker. Falta Juncker, de repente eu lembrei-me de esquentadoras. Mas Sempre também, sempre que havia. dizendo o nome da apontávamos nem os cantadores. Mas olha, É pronto, era verdade, isso. mas é um pouco assustador porque estamos a assistir um alargamento dos ataques ali no Médio Oriente. Entretanto, Putin, que não tem água por onde se lave, já diz que dá o seu apoio ao Irão. Quer dizer, É normal, não é? claro, tem meia dúzia de aviões que já foram à velha, mas pronto, se calhar. O que provavelmente não se lembram foi no passado os problemas que o Irão teve, não é? Com a Rússia e vice-versa. Mas isso, pronto, um Olha, dia pronto. alguém há de se lembrar. Perdoa-se e anda-se para a frente. A propósito de perdoa-se e anda-se, não sei, ao propósito de nada, não estou a perceber bem isto. Esta ligação, tratem como um live de uma loura à segunda-feira. Se estás Tivemos, cansada. tivemos uma semana como uma semana normal, com nascimentos, com falecimentos, e faleceu um ilustre da nossa terra. Um ilustre, seja independentemente de religião política ou pensamentos, faleceu o padre Martins. Já tinha falecido já na última semana quando estivemos aqui, não É é? verdade, O sim, enterro é que sim. O demorou enterro é que bastante foi tempo. esta semana e demorou bastante tempo, não sei porquê, não sei se estava Acho que bom. era para coincidir com a altura em que ele. Esqueci de fechar a porta. Com a altura em que ele tinha. Portanto, quando a Diocese, não é? Foi. Quando entrou para a Diocese, ou não sei se é assim que se diz. E portanto, foi um funeral muito cheio de gente, não é? Particularmente na água, Na Ribeira na Seca. Ribeira Seca, quase não dizia. E depois foi a cremação, não é? No São Não Martim. deixa também de ser uma inovação, porque a religião católica não é muito, ou pelo menos não era inicialmente, muito favorável à cremação. Sim, eu vou fechar a porta no instante, está a fazer um bocado de Este barulho. barulho vem um bocado dali, mas podes tentar. É por isso que estava uma temperatura tão agradável, estava-me a chegar um fresquinho Pronto, às ok. espaldas. Mas Sabe, fui ele-me entrar e tem rabo grande, rabinho grande e não fechou a é porta. verdade, tem o rabo comprido, como se diz na minha terra. É. E o rabo ainda não entrou, por isso não sentiste uma dificuldade. Era o meu rabo que estava lá. Tiveste sorte ainda não dizer cor. Também ainda no campo do obituário, soube, não há muitas horas, que lembras-te de eu dizer que tinha andado nas artes marciais e tinha andado 3 anos nas artes marciais, pois o nosso mestre das artes marciais, Amaro Binto, de Severo do Vulga, salvo erro, de Aveiro, faleceu também. Quantos anos tinha? O Tinha 56, que é que aconteceu? tinha cancro. Vixe. Mas nós, os discípulos, que já não éramos discípulos, porque na Madeira já há muito que não se fazia, mas não sabíamos porque o próprio não queria que se soubesse.
Sim, é um direito É um dele, direito não é? dele, por daí ter apanhado a maior parte das pessoas, naturalmente as mais próximas não, mas a maior parte das pessoas com muita surpresa, inclusive é eu que gostava, embora não falasse miúdo com o mesmo e que não, não fôssemos amigos próximos, mas eu tinha grande consideração e fiquei um bocadinho abalada também pelo seu desaparecimento, até porque estás a ver aqueles homens espadaúdos, fortes, parece que vendem de saúde, parece aqueles RG3, aqueles É, mesmo, é. é caso para Os dizer que comandos, não é? por dentro somos todos iguais. Por dentro somos todos iguais. Basta ver, basta passar ali ao pé da casa do Cristiano Ronaldo, ali no Porto, e lá em cima, ao pé do Monumental, ali, para ter essa noção. É que aquelas hectares cheiram tão mal Sim, que só, por acaso. só nos vêm dizer que por dentro somos todos iguais. Não, não, mas a sério, por acaso não entendo porque é que ali aquela zona ao pé do Porto cheira tão mal. Porque quando já há mecanismos para evitar esses cheiros. E não é só, tens ali também na Praia Formosa, portanto, que é Também para Formosa, insuportável o cheiro. ao pé do Monumental ali, onde tem o Alegro, o que já foi o Sim, Borbulho. sim, sim, exato. Eh, Portanto, não Portanto, gostei bem desses cheiros todos. ainda ontem passava por lá a pé e pensava mesmo, realmente por dentro somos todos iguais, é que não, Ninguém, não mas estamos também muito eu bem. estou um bocadinho deprimida hoje. Não, não estou Já, deprimida, estás tinha, é o capacete de Santo António que faz com certo? que. Sim, é o A capacete mim de não me Santo faz nada o capacete de Santo António. Não, Não. não é Santo António, São João. Ah, São São João, João. hoje é véspera de São João. Por acaso, no meu tempo, como eu sou do Lume de São João, nós fazíamos a queima de. Pronto, a fogueira, só Ah, sim, eu saltávamos à lembrei miúda, fogueira. eu não tinha ordem Nem eu. eu só tinha que fazer uma fogueirinha ao lado É, e mesmo assim eles não acendiam. é assim, depois de eu chegar à adolescência e saltava à fogueira, ninguém me impedia. Eu nunca soltei uma fogueira na Não vida. sabes o que perdes. Não. Sobretudo quando vias alguém aterrado em cima da fogueira Mas já mesmo. apanhei umas fogueiras diferentes. Cheirava a terrorismo. Eu já imagino que sim. E já fiquei, olha, sabes que na altura, agora está na moda pestanas postiças, mas na altura eu fazia sempre uma permanente nas pestanas, que elas ficavam todas Imagino que sim. encaracoladinhas do calor. Mas é engraçado ver que esses hábitos, não é? Em alguns sítios mantêm-se. Aqui no Funchal não tenho noção se mantém ou não. O meu sírio não sei se mantém, não, não Mas eu, quando estou. era miúda, sendo do Ah, Funchal, eu lembro de sim, se ver sim, sim, mais os sim. rapazes, não é? Fazerem aquelas fogueiras nas fazendas e nos pois. Não, Pronto, aqui ali em Santo António, pelo menos fazíamos isso e no meu ficava a ver. sítio era mesmo no cantinho da estrada. Quer dizer, Não, também. era no cantinho da estrada, era num desviozinho ao pé da estrada. Sim, sim. Mas que tinha toda a segurança, com uma fogueira por onde se vai saltar pode ter, não é? Eu penso não havia grandes seguranças, não é? E enfeitávamos os fontanários com canas vieiras, com Ah, isso eu lembro croas de também. Henrique, com hortênsias. Isso eu não me Se lembro. calhar se calhar essa nostalgia Ou que me está a estás com essa afetar, nostalgia. está-me a afetar. Eu estou a ver que Sim, mas também penso que esta falta de sol também não ajuda, porque ontem até teve um dia bonito, hoje está estes chuviscos que a mim chateiam porque fico logo com o cabelo todo em pé. Se bem que eu tenho guarda-chuva. E portanto, nesta altura não era suposto, acho que não é suposto chover. Bem, não está a chover, não podemos dizer já chover, mas no continente, na Serra está, na Serra da Estrela. quando eu vinha para cá, sem guarda-chuva, ainda tive que instalar os limpa-parabrisas nos óculos, porque Foi. ainda. Bom, não sei, mas de resto, olha, é bom saber que vamos ter muita gente, pelo que parece, no São João, pelo menos no Porto, não é? Pelo menos à espera de muita E gente. também no Porto Santo, pelos vistos, vão para 20 mil Exatamente. E pessoas, no não Porto é? Santo. Eu fui uma vez ao São João no Porto Santo. No Porto nunca fui, nem acho que alguma vez vá. E é, para mim, é claustrofóbico, porque tem Pois. muita gente. Pois, Tem exatamente muita como gente. quando tu disseste que jamais, ou se calhar nunca irias, ou não irias ao Porto, ao São João, Ao eu São lembrei-me logo João, não. disso. Eu também, e curiosamente, no dia 12 de julho estava em Lisboa, que é a Noite das Marchas, e fiquei ao largo, Eu nem saí me de Lisboa aproximei. nesse dia também. Tinha ido fazer lá o quê? Fui àquela coisa da União Europeia, a convite do Senhor Presidente da República. E eu já nem me lembro o que é que fui lá fazer, o que é que eu fui lá fazer, o que é que eu fui lá fazer, não me lembro. Não interessa. O que interessa é que Por foste exemplo, lá lá. que foi fazer, que é tanta reunião, tanto fim de semana que eu já me perco, mas estava lá e até o taxista que nos atendeu no aeroporto, como nós íamos para as Avenidas Novas, ele disse: Ah, para aí eu ainda vou, agora se fosse para baixo eu já não ia. Ah, não, eu tive um que se recusou a me levar. Foi muito mais divertido. É Um sério? taxista em Lisboa. Pode fazê-lo? Eu estava com o Dr. Ganírio, o nosso médico Sim. urologista, Não, que nos nosso disse, fala português, nosso cá para dos mim não homens, é.
Não. Mas um bom amigo, um abraço aqui ao Kinídia, que nos disse aos dois, claramente, nós íamos do aeroporto para o Marquês, não, vocês vão de Uber, disse-nos isto, e não nos levou. Eu fiquei espantada, mas porquê? Porque percebeu-se que éramos portugueses, lá com a nossa pronúncia ainda não é assim tão acentuada, cada vez menos se esbatem as pronúncias, porque estamos todos misturados e, portanto, há menos pronúncias detectáveis, mas percebeu logo que éramos portugueses e, portanto, não estava para perder E dinheiro. não foram se queixar ao polícia que costuma estar Eu lá? esqueci-me de tirar a matrícula. Normalmente andamos esqueço dessas coisas, mas eu memorizei e agora não me lembro qual foi a Pois, matrícula. mas às vezes acontece, na altura ficámos assim tão impressionadas que nem Nem, sequer... eu nunca vi também a má educação. E repara, é impressionante, porquê? Porque eu no passado fiz uma grande defesa dos taxistas e agora vejo um taxista mandar apanhar um Uber. Que é Fica a como dizer. diz, vai à orgânica, Basicamente, vai à orgânica. basicamente era Isso isso. aconteceu-me com os antigos combatentes. Defendi, propus, agora passam por mim, viram umas costas e dizem que não votam em mim, sei lá porquê, porque eu não respondi a um comentário, eu lá sei o que era. O meu pai também é ex-combatente e ele vota em mim, de certeza. Pronto, muito Está bem. tudo Eu resolvido. não vou por ti por questões meramente Questões ideológicas, não é ideológicas, por não gostar de ti, naturalmente. senão Naturalmente. eras a primeira pessoa em quem eu votava até para Presidente da República e não estou a brincar. Se bem que, bem, era giro ver uma mulher na Presidência da República e isto anda a rubro lá com as presidências da Eu ouvi República. dizer que, contra todas as hipóteses, Gouveia Melo, que deverá ter 1,90 m, está a cair e Marcos Mendes, com 1,60 m, está a subir. Senhor. Portanto, os homens não se medem aos palmos. Sim, mas o António José Seguro vai ter uma palavra a dizer nisto Sim, tudo, mas eu estou calma. a A fazer fazer na estatística entre os dois. Entre os dois. O alto está a cair, o baixinho está a subir. Claro, em que ir e subir. Não ouvi dizer que o Parlamento Regional esteve muito animado na semana Marta, passada. queres que eu te diga uma coisa? Com Ah, toda a sinceridade, eu não ouvi bui. Porque aquilo é assim. vá lá, porque era suposto ser burros. Sim, é verdade. Tudo palavras que constam no dicionário, Ah, é segundo. inconcebível Ah, isso, mas eu vou-te inconcebível. explicar porque é que eu não ouvi, a maior parte das pessoas não ouviu e provavelmente as próprias visadas não ouviram. Tu sabes que aquilo são 45 almas, não todos, mas muitos, aos berros lá dentro, a trocar argumentos, e às vezes os argumentos são em decibéis um bocadinho mais altos. Depois tens funcionários que fazem silêncio, mas são humanos, então de vez em quando fazem tlim, E tlim, tlim, muito tlim, tlim, ruidoso lá tlim, tlim. dentro, é isso. Sim, é muito ruidoso para Mas estar olha, deu irritante. perfeitamente para perceber o que é que o senhor Claro, secretário disse. tinha o microfone ligado. Mas mesmo que não tivesse, não dizia, quer Claro, dizer. naturalmente. E a RTP fez um zoom, Claro. exatamente, e deu para perceber. Eu, por exemplo, que até estava perto do homem, como daqui se calhar para o Dinarte, um bocadinho mais, se calhar, não consegui perceber o que é que ele estava a dizer. Não consegui perceber, não ouvi. Sim, sim. Mas consta que também, quando foi a minha intervenção, ele também não foi assim muito simpático, a verdade seja dita. Eu não sei o que é que aquele cinema se lhe fez, mas a questão é que não estava assim muito católico nesse dia, porque também comigo foi um bocadinho ríspido e as perguntas que eu fiz foi simplesmente do tipo qual a diferença entre concessão e privatização, porque estávamos a discutir essa questão da concessão dos trilhos. Não sei porque é que o governo não cede nisso. A população não quer isso. E eu sou a favor. Está bem, mas a população não quer. A população tem que saber aquilo que lhe perguntei, mas pelos vistos as coisas já estavam azidas, portanto eu fui uma, Não uma vale a pena resposta um bocadinho insistir. paternalista, que é a diferença entre privatização e concessão. A gente sabe a diferença. Muita gente não Nós sabe. queremos que seja o próprio governo regional que nós elegemos para nos governar a lidar com essa questão, não é dar isso a terceiros durante X tempo. Não é isso que nós queremos. Mas não achas que alguma coisa tem que ser feita, independentemente de ser Claro, pela região, por concessão? Tu achas que assim tem. como está pode continuar? Mas é precisamente por isso. É por isso que a gente não quer que seja dado a privados. O que nós queremos é que o Governo Regional assuma políticas de prevenção da pressão na serra. Queremos que o Governo Regional e os seus decisores sejam capazes de governar esta terra sem estar sempre. Mais vale ter uma empresa a governar a Madeira. Também não penso assim. Vamos fazer uma concessão ao governo. Tu andas na Via Rápida e a Via Rápida é Mas é concessionada. completamente diferente do caso da Via Sim. Rápida. Não, queres ver que o património natural é a mesma coisa que o bocado de estrada? As praias estão todas concessionadas. Isso é um ambiente natural também, Saranha, património diz-me mundial. diz-me qual é a dificuldade, perdão, do Governo Regional assumir o seguinte: só vão entrar nos trilhos X número de pessoas. Vamos fazer o seguinte: há um site para as pessoas se inscreverem, vão pagar para entrar, porque aqui tem custos, tal como fazem noutras Eu zonas. sei perfeitamente Eu que não tal. percebo a A questão dificuldade. aqui é que nós temos as nossas próprias particularidades, os trilhos. Uma terra deste tamanho.
Deste tamanho, mas Desculpa. vê lá quantos turistas Se, já foram com o senhor. se me dissesse assim, Liliana, estamos a falar dos Estados Unidos, daqueles trilhos loucos que eles têm para lá. Mas nós também deveria gostar, que nós também temos, Mas não tem não temos comparação turistas possível. loucos, temos é turistas loucos. E temos um governo incapaz. Bem, não vou dizer isso, Tu não não, não vais, mas eu não, posso dizer isso. não vou dizer isso simplesmente. Não, é Não se é? já se querem capaz, também diria. Não vou dizer isso porque o pobre do Não. governo ainda teve tempo Mas o de pobre fazer do as neiras. governo, Deixa dar tempo. espera, mas o pobre do governo está no poder há quase 50 anos, vê lá, nunca pensou, nunca previa que ia Eu, precisar ter uma política. eu acho é que o PS é que nunca pensou que o governo continuasse mais algum tempo, porque ele estava. Não, não, Ele não, não é por aí. Quando foi as Não últimas é, não é eleições, por aí. quando foram as últimas eleições, o PS estava com muita esperança e expectativa de conseguir. Então, porquê que eles votaram a favor da moção de censura? São sádicos, Não, masoquistas conversa. ou ignorantes Estamos a políticos? falar de duas coisas diferentes. Uma é que não havia expectativas que o PS ganhasse. Ponto Uhum. número um. Até porque essa expectativa foi defraudada em 2019. Ok? Ponto número um. A partir Ah, daí. foste longe? Não, mas a partir daí foi sempre a querer e toda a gente sabia disso. Portanto, depois das derrotas é difícil de arranjar um argumento. Mas já agora, isso foi mais uma Não, resenha. não, espera, vamos voltar ao que interessa. Não, repara que consigo me concentrar no que estou a dizer. Uma coisa é essa, ninguém se quer substituir ao governo. Agora, o que estou a dizer é, há 50 anos que esta terra é governada legitimamente, porque foi votado, essas coisas todas, o povo decidiu pelo PSD. Agora tem o CDS, uma asinha ali do CDS. Diz-me uma coisa, sabendo do boom do turismo, aliás, olha, para a Espanha já era expectável que chegasse aqui. A gente chega sempre para aí um ano ou dois depois. No caso do Covid, foi sempre um mês ou dois depois. Aqui, estas coisas é um ano ou dois. Ninguém se apercebeu que íamos ter uma pressão muito grande. Não estou a dizer que não estamos a ter lucro. Calma, estamos. Isto é bom para a economia. Agora, isto que é bom para a economia tem que ter regras. E uma das regras é que não vão matar a galinha dos ovos de ouro da madeira, que é a própria natureza. Nós, a maior riqueza que temos é a nossa, é a nossa paisagem. E, portanto, eu não percebo qual é a dificuldade, continuo a não perceber qual é a dificuldade de criar um plano de acesso a X número de pessoas por dia que vão pagar para entrar naquilo. E por que não deixar essa gestão a privados, libertando o governo para outras questões? Porque Poxa, se fazer um link para as pessoas se inscreverem e pagarem para entrar num trilho. isso não é assim tão Olha, eu simples. vi fazer aí em Singapura e funciona muito bem. Singapura é uma ditadura. Naturalmente Não, funciona bem. não, Não, não é não, uma ditadura. Espera. não cumpres, vais para a Espera, choldra, lá do sim. ponto de vista do turismo, está muito bem organizado. Está tudo muito bem Mas não é uma organizado. ditadura, calma. Não é uma É uma ditadura. democracia Está musculada. bem, está bem, está bem. É outra maneira de ser Está uma bem, coisa. mas tem essa capacidade de gerir a coisa pública. E aqui que tu estás a ver é que já não querem gerir a coisa pública. Então o que é que o governo vai gerir? Eu acho que é um ato de consciencialização. Se não tem capacidade para algumas determinadas funções, então delega-se. Então estás a admitir que o governo não é capaz. Outras coisas poderá não ser, mas porquê? Porque é um grupo de pessoas. Exatamente, foram eleitos para governar a coisa pública. E ora mais, Governar a coisa pública não significa não ceder a não. privados para que a possam Dia menos dia vão privatizar a educação, dia menos privatizar. Mas dia. qual é a diferença entre concessão e privatização? Tu disseste sabias. Eu sei, construção é preciso Mas tempo. agora estás a dizer que estás a falar em Ah, mas ainda assim privatização, não tem nada fazem a isso com a ver. educação, fazem isso com Não tudo. tem Não, nada a ver. Isto até é uma boa alavanca para as empresas de turismo não é, também. senhora. É sim. Não, está a ser uma salvejaria nessas chagas por aí fora. E o que era sempre se fazer está-se a tornar uma coisa para dar a alguém. Ah pá, desculpa, não Se concordo. isto se seguir para a frente, nós depois falamos sobre os Eu acho que era resultados. muito mais inteligente, parte do Governo Regional, nesta fase, recuar. Não há mal nenhum em se dar dois passos atrás. E pensar Eu melhor. acho que há 18 meses que a Madeira anda a dar passos atrás. Está na altura de começar a dar Não, eu passos à acho que há frente. 50 Passos em frente. Está bem. Pronto, já Passos em percebemos que nós frente. três a gente não se Não, entende. não senti. Mas eu acho que não Propósito vale a de pena. trilhos. Ah, A propósito de trilhos. Estás a ver a Panha d'Águia? Aquele marmolhão em frente ao Porto da Cruz? Pedra. sim, E sim. subi isso. Ah, eu vi. O que andaste lá a fazer? Ah, meu Deus. Nem eu Que sei. entrou, né? Nem eu sei. Foi um Pagaste para ter... entrar. Se eu pagasse para entrar, eu queria a devolução. Nas madeiras também iam pagar, Foi. obviamente. Portanto, era suposto ir fazer uma caminhada, era suposto ir fazer Ai, como que não, está Maurício. puxado. É assim, é só para teres uma ideia.
Aquilo é. Nós já fez As- apanhadões. Fizeste? Aquela coisa. Tu sabes, mas deixa eu dizer aos nossos ouvintes. Aquilo é. Subir, 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 ver a Ponta de São Lourenço em altitude, uma coisa que eu posso fazer com o É meu bonito. rabo bem plantado dentro do carro no mirador do guindaste. E depois tchê, 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 É. tchê, até cá abaixo ao Terra Batista, ao Porta Cruz. Sim, sim. Aquela puxada. As minhas perninhas, sobretudo a esquerda, que era onde Mas há eu... uma parte lá que tem mais casetas. Não. A gente foi uma vez uma parte que é do Ah, outro então lado. foste a esta. Não, não, fomos a essa, mas depois descemos um bocado. Mas foi pela parte de trás e ficamos numa casa Ah, lá. não fui na Panha d'Água. Não, foi na Penha d'Águia, numa Pronto, tá parte em no... Beja. eu não, Tem. não, não tenho, é porque cá não vi Mas nada. descemos um bocado até chegar lá. É porque eu não vi nada, eu só vi Tu lagartixas, foste para o lado mato, mesmo da lei. Não sei. sim, Ah, não, é deste, do contrário. Do lado pronto, contrário. eu Nós subi, subimos por este lado e descemos pelo outro. eu subi aquela inclinação até ao topo e depois Aquilo é almocei com a puxado. companhia, É muito, puxado. eu almocei com a companhia das lagartixas, que era só chu, 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 e eram do Sporting, que estavam bem verdinhas. Já viste as barrigas das lagartixas? São coloridas. O Thomas Dillinger ensina-me isso. Eu sei que as barrigas das lagartixas são coloridas, eu não era preciso o Thomas Eu Dellinger não sabia. dizer isso. Eu sou de campo, já vi lagartixas captadas muitas vezes. Eu nunca peguei numa lagartixa, Eu não também não sabia. peguei, mas garanto que quando eles até tenho água na boca. Blech. É que quando deitavam, sobretudo quando deitavam o veneno para matá-las, sempre que elas puxaram em grandes quantidades, estragavam as Acho que está culturas. aí muito Ah, rato visto. Há ratos na México, na sim. praia de México. Na praia de México, não, na Não, na praia Praia do Porto do. Novo. Por baixo Do do. aeroporto. Do Sim, aeroporto. exatamente, por baixo do. Sim, do Sim. Porto Novo, não, Porto da. Novo é mais para Sim, mais cá. para cá. Sim, vi os ratos na televisão, os Eu ratos só que vi ficaram um. famosos. Mas ali, como é que nunca viste uma lagartixa capotada? Como é que é possível? Tu não viveste também no campo, mulher? Eu vi no Funchal. Tá bem, mas o Funchal também tem minha terra e terrenos e Não, lagartixas. nunca vi uma lagartixa morrer. Cangalhas para o ar. Ah. Não, não precisa de um repatado de Ah, cangalhas para o não, ar. espera, eu vi uma lagartixa uma vez, literalmente ilhada, numa teia de aranha, mas eu não conseguia ver a barriguinha dela. A barriguinha, ou o cuchi-cuchi. Vais lá fazer Eu um não tenho nojo, cuchi-cuchi. não Deus me tenho. livre, bem. Tenho medo e nojo de ratos, isso tenho. Baratas são um bocado também fugidia às baratas, mas as lagartixas Eu não tenho tenho. um horror a lagartixas, é um Não, nós horror. temos é um contrato, elas não olham para mim, eu não olho para elas. É, e elas não olham É. para ti. Não entram em casa, nunca tive nenhuma lagartixa em casa e quando tenho os gatos apanho. Ah, ok. Eu nunca pude ter gatos porque sou alérgica. Mas agora Ok. digo-te, eu lembro-me. Eu era miúda. É como se lembro como se fosse hoje. Tinha deitado moedia As as lagartixas. lagartixas. E eu estava a passar em frente ao galinheiro. Era em banana, não é que se punha a É, comer. exatamente. E eu ia passando em frente em frente ao galinheiro, uns galinheiros que os meus pais tinham um aviário, portanto, os aviários, mas eram os galinheiros. Eu ia a passar para deitar comida aos cães e aquilo parecia uma chuva de lagartixas a cair tudo. Ah, mas eu nunca vi uma coisa Pum, dessas, isso é pum, pum. mentira. Isso aí, gritei tanto que eu Isso penso é que um deve ser. mal para os outros animais? Não, os outros animais, nós não temos gatos. Ah, porque sou gato, Os comer. gatos não, Não? os próprios gatos nunca ouvi dizer que fosse Não importante sei, não então por sei. causa disso, porque assim, a quantidade de veneno necessária para matar um reptilzinho daquele tamanho não é capaz, o que pode lhe dar é uma dor de barriga, uma chorrica, uma coisa Sim, eu assim. tenho um bocado de simpatia pelas lagartixas por causa dos mosquitos. Que elas comem os mosquitos. Sim, eu não tenho nada contra as lagartixas, desde que elas estejam pelo menos a 100 metros da minha pessoa. Não, podem estar aí assim. Deus, meu Desde livre. que não venham para o pé de mim, Já estava estamos tchiu, bem. tchiu, Não, não, tchiu. não. Eu Mas tinha uma é amiga que isso. apanhava com Ah, a mão. Ela apanhava, ela não tinha medo nenhum, que era uma que coisa horror. estranhíssima para mim. É assim, eu não é propriamente medo, é mesmo um nojo Ai, irracional. não tenho. É um nojo Mas os répteis que irracional. causam isso é muita gente. Ah, Por que horror. Eu lembro, por exemplo, que uma vez quando estive em Cuba, em Havana, não foi no Cienfuegos, mas em Havana, eles têm uma coisa que parece lagartixas, é semelhante à lagartixa, mas a cabeça é maior e fica mais em pé. Hum. E o bicho é muito bonito, muito bonito. Mas curiosamente, eu também quando fui de lua de mel às Maurícias, tinha lá umas. Sabes aquelas lagartixas que apareciam no genérico da Arca de Noé? Que é uma lagartixa que se põe em pé, depois faz assim uma abinha e já está assim. Sim, E eles tinham dessas lá, e então era eu, fóbica de lagartixa mas madeirense à elas força de cão. fogem. Elas tinham esse discernimento. Mas depois, na altura ainda era máquinas fotográficas, não havia telemóveis com máquina fotográfica, era a máquina fotográfica de Testel. Então era o nono a me tirar uma fotografia, a mim a correr atrás de um lagarto desses para tirar uma fotografia. Portanto, isso vai-se lá saber. O ser humano é muito estranho. Mas tinha um lagarto que era transparente, era notívago. Que engraçado, Então nunca vi. ele vivia perto do nosso quarto e todas as noites ele pregava-se lá na parede. Era como se fosse uma osga, mas transparente, tu conseguias ver os órgãos dele.
Coisa Estranha. fantástica. Eu tenho uma foto. Tá Depois, bem. se eu conseguir encontrar, que também já tem tantos anos, e depois mostro. Mas era uma espécie de radiografia ao ar livre ali. Pronto, o que nós vemos aqui na nossa terra que nos faz imensa confusão em hoje, noutras terras é uma coisa exótica, não é? Eh, Aliás, a Santadeira tem característica, segundo o que me disse o Thomas, de ser a zona, eu acho que é endémica, que existe as lagartixas, não há mais em lado nenhum. As que existem nos outros países foram levadas daqui. sério? Ela, sim, o Há Thomas, uma coisa que Thomas gostava. Dellinger, como sabes, é a Sim. especialidade dele, é lagartixas e tartarugas. É verdade, ela é bióloga, é isso que ele Se ele faz. estiver a ouvir, eu gostava que ele me respondesse a esta questão, porque eu tenho visto uns vídeos de tratamento de cães e de outros mamíferos na Austrália, e muitos dos casos que lá vão é paralisia causada pela picada da carraça. Isso aqui não acontece. Eu tive um cão uma vez, tive ai, ajuda-me, ajuda-me, uma infestação, Infestação. obrigada, uma infestação de carraças, e o bicho foi Mas acho que a carraça, se passar ao ser humano, pode ser bastante Tu vais-me dizer que complicada. nunca fizeste um beijinho de uma carraça, Não, não? Vê-se mesmo neste cão. que eu me lembro, não. Mas ainda Mas podia as dizer o nome. carraças são Se tu perigosas. dissesses carrapato, ele enfiava-se mais na pele. Não te ias dizer o nome. Então, Mas repara que no caso dos cães portugueses, particularmente dos cães vadios, eles são muito resistentes. Não te esqueças disso. por acaso, este não Ah, era um cão, o que teve essa infestação, por acaso, não pronto, era um porque cão há vadio, era, deles que era estão. de. Exato. Mas é isso que eu não compreendo. Porque é que em certas partes do mundo a carraça, tal, deve ser a doença de Lyme ou não sei o quê, não sei se isso é só para os humanos, não é a minha especialidade, mas não causam paralisia nos cães. E lá até um pinguim não andava porque tinha duas carraças. Tiraram as carraças, deitaram um sérum anti-veneno da carraça e dia, 2 dias já estava o pinguim no mar. Estranho. Não Eu não é? sei, eu posso perguntar depois e o Thomas com certeza saberá responder isso, porque não sei se ele trabalha com carraças, mas, Mas pode saber mas qual é sabe o, essas qual é o coisas. motivo. Sim, deve Que eu acho que há saber. uma alegação qualquer, posso também estar errada, por isso daí ia estar a chamar os especialistas. Acho que há uma alegação entre as carraças e as lagartixas aqui na Madeira. Ah, é? Acho que sim. Ah, Acho que há se uma calhar ele alegação. sabe Portanto, então. ele deve saber isso Bem, melhor vou do que eu. tentar saber e depois na próxima semana fica prometida uma resposta científica Muito bem. sobre a relação entre carraças e o quê? E E lagartixas. lagartixas. Falar em E paralisia carraças. e É, mamíferos. meus amigos, falar em carraças, lagartixas e paralisias, parece que as casas voltaram a aumentar. E estamos a falar no Funchal, no Funchal, na Madeira, perdão, mas particularmente no Funchal, o aumento é de 28%. O que é que tu pensas sobre isto? Está lindo. Está mesmo bonito. E não sei se é com cedências como o governo fará, com cedências de terrenos para cooperativas realizarem a construção de habitação, que se vai lá. Não. Eu acho que isto, mais tarde ou mais cedo, a bolha vai arrebentar. A bolha vai arrebentar, os preços vão se reajustar, mas neste momento o que eu vejo é uma terra onde não há espaço para nós. Sim, mas Ou já eu tiver. acho que deixa-me só com uma coisa que tu disseste aí que é importante, que os preços vão se reajustar, mas nunca será para diminuir. Ou mantém-se ou sobe. O reajustamento será sempre esse. Tu achas que não Não, volta a baixar descer? não baixa. Nunca Nunca vai. mais baixa. Então tu queres dizer que muito madeirense nunca conseguirá ter A casas em única, certos a lados? única solução será, de facto, na questão dos salários. Ou sobe, ou tem que subir forçosamente os salários das pessoas que cá vivem, quer Pois, dizer. mas subindo os salários também sobem tudo o resto. Sobe os bens essenciais, sobe a gasolina, sobe... Aliás, uma coisa que eu acho imensa piada à tia de Cascais, que é, ainda ontem bombardearam os não sei quê nucleares do Irão, esta semana a gasolina sobe 8 cêntimos. O que eu Não, acho mas vai piorar. o que eu acho, sim, mas o que eu acho piada é que há um evento mau, toca a subir a gasolina por ali acima, que aquele ainda está em crudo, mas aqui já está a gasolina refinada por aí acima. Acontece uma coisa boa, uma paz, o que for, não desce na mesma Não, medida. é por isso que eu estou a dizer, será a manutenção ou o aumento, E o que me não é? deixa um bocadinho preocupada, aliás, este mundo deixa-me um bocadinho preocupada, não tanto para mim que já vou na meia idade, mas por exemplo para o meu filho, fico a pensar no futuro dele, como é que será, o que Quer será. dizer, é um bocado aquilo que tu disseste, parece que esta terra já não é nossa, Esta terra já não porque é nossa há muito tempo. Aliás, eu vejo isso quando vou à Ponta do Sol. Eu vou a miúdo, não é? Que eu trabalho calheta, lá. Ma- calheta então. Sim, mas eu vou-te falar da Ponta do Sol porque é o sítio que eu conheço desde que nasci.
e um deu trabalho. Quando eu era miúda, também não estou a dizer que sou nostálgica e quero voltar para o passado. Isto é só uma mera comparação. Quando eu era miúda, nós parávamos o carro até no adro da igreja, se fosse possível. E estávamos, era a nossa casa, aquilo era a nossa casa, toda a gente se conhecia, toda a gente sabia quem era. Os taxistas iam buscar à creche porque já sabiam que era do doido e atravessava a estrada sem ver se vinha carro. Portanto, era uma família. A Avenida do Mar estava muito bem cuidada, com os seus canteiros, com os seus azulejos, estava tudo muito bem cuidado. Mesmo que não tivesse parecido. Agora, tu não tens, tu só vês carros, 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 planadas cadeiras no meio do passeio, não consegues passar, e tens de pedir Sim, licença. sim, sim. E depois miúdas Mas aqui é igual no Funchal. sei, sei, mas eu estava dando aquele exemplo Sim, sim. aqui na Rua Fernando Ornelas. Eu lembro-me quando era miúda que a Rua Fernando Ornelas era um calcine qua non. Nós tínhamos que passar por cá, era a zona, pronto, era a Rua Augusta cá do sítio. Sim. Agora, Agora está fechada tu também. agora vês como, tu agora vês como é que isto está. Não, vamos lá ver, o que está a passar na Ponta do Sol, não sei outros casos, mas Chico também já se sente isso. E o que está a passar no Funchal é de uma gravidade extrema em que a cidade deixou de ser nossa, está suja, muito suja. E quando digo deixou de ser nossa, não é no sentido de que nós não queremos os turistas ou isto ou aquilo. É que, por exemplo, eu para passar na rua, por exemplo, da Carreira, eu tenho que fazer gincana. Eu para passar, por exemplo, na Zona Velha aquilo é um horror. Na Zona Velha, dentro, na Rua de Santa Maria, é, é literalmente gincana. E mesmo assim, só dá para ir no outro dia. Ah, Tive de sim. estar à espera naquele corredor de Uhum. mesas que passasse um para eu poder passar. Isto é Porque inconcebível. aqui desde tens lá sinais de perda de prioridade. Só, exatamente, aos Stop. sinais, aqueles sinais vermelhos e verdes para a gente passar. Por exemplo, tu vais ali à placa central, hum, e tu começas a ver isso. As mesas, desde o café-teatro, aquelas, ocupam cada vez mais Sim. espaço. Pá, e eu não sei se nenhum presidente de Câmara vê isto. Na Ponta de Salice também sucede. São as esplanadas por todo o lado, umas mais para este lado, outras mais para aquilo. Eh, e depois começam a fechar os cantinhos onde nós ainda conseguimos meter os carros, começam a meter pinos, que é para ninguém meter lá o carro. Eu pago, não é uma mensalidade para ir além, mas pago uma mensalidade Também, mas pagas. para poder estacionar o carro. Eu fico às vezes num mês que só consigo usar 3 vezes o estacionamento, porque está Não, isso é sempre inconcebível. cheio. Inconcebível. E às vezes, se tenho a sorte de ter um lugar na Avenida do Mar, que não faz parte, a minha mensalidade é só para os parques de trás, da Câmara e da Sim, parte sim. traseira da Ponta de Sol, se eu tenho a sorte de estacionar na Avenida do Mar, tenho que pagar o dia todo, porque eles não assumem que Sim. o facto de não ter lugar em cima que é prerrogativa para usares um em baixo. Epá, há essas inconsistências todas. Depois há inconsistências que a mim, já tivemos essa conversa aqui, acho eu, sobre o estacionamento, e nunca é demais falar sobre isso. A questão não é criar mais estacionamentos, a questão é gerir de forma mais eficaz, os parques que temos. E se não conseguimos levar 200 carros, então só vem 100. Não podem continuar a entrar carros, porque olha, isso sim deviam concessionar. A gestão do trânsito não no Funchal, pelo menos, já que não são capazes. Porque repara, tu vês casas, como eu vi no Como domingo é que tu vais agora, conseguir fazer uma concessão de algo que está legalmente previsto no Código da Estrada e que sai, tem que ser feito não sai, baldeados? não sai. Já temos aqueles picas dos estacionamentos, agora tudo é possível. Agora, faz-me confusão eu chegar, por exemplo, ao domingo, eu gostava de saber se eu posso estacionar na placa central. Eu gostava de Se saber se fores à posso missa, estacionar em cima do do passeio. Colégio dos Jesuítas, do Isso Lar é do só se fores Colégio. à missa. Tens um, tens Não um não indulto. se percebem estes critérios. E havia um tipo estacionado no cais. E havia gente estacionada este fim de semana no cais, na entrada do cais, completamente cheio. No caso do No quê? cais do Funchal, aquela entrada ali do cais. Estava lá estacionado, não tem as barracas, ele estacionou ao lado. Portanto, e vejo gente estacionada no Funchal de uma maneira tão selvagem. E não sei se não são estrangeiros, não sei. Eu sei que toda a gente faz isto. Agora, eu não percebo os critérios. Se eu posso pôr ao domingo o carro em cima do lar do colégio, por que não posso pôr à segunda? Alguém que me explique. Eu não sei. É uma lei confinada no tempo. Aliás, em frente à Câmara Municipal fica cheio de carros. Que vão para a missa, já te disse, tem um indulto. Ah pá, eu não sei. Eu sei que eu pago o parque quando quer vir ao Funchal e pago o parque, estaciono o carro e depois pago o meu parque. Porque eu entendo que
Aqueles carros em cima da Praça do Não, Largo do Colégio estão a arrebentar com as pedras também todas. não era capaz de fazer isso, nunca fiz, nem acho que seria Mas capaz de é que estão a fazê-lo. Agora, estragar a praça. E sabes quem é que paga a praça? tu e eu, Somos nós todos. Eu tenho uma obra de um senhor qualquer ao pé da minha casa e em frente à casa do meu vizinho, os caminhões literalmente destruíram uma parte da estrada. Já tem um buracão. Quem é que paga a quina? É que somos todos nós. pois, nesse caso devia de ser o seguro Claro que da deviam. obra que Mas entretanto, o vizinho já caiu lá com o carro. O meu carro não há problema, o meu carro é grande, portanto pode cair de cima de buracos. para nesse buraco. Tem lá um buraco enorme. Consegui me desviar, senão já ia Ah, ficar lá com a garrafinha partida. os carros agora param em qualquer lado. Ontem havia um carro parado na rua do Barreto, ali naquela principal, mas estacionado. Não estava parado para pagar alguém, estava estacionado na rua. E eu não estou à espera, e estou nas rotundas. Eu não estou a contar quando sai de uma rotunda, entro numa rotunda ou saio de uma rotunda, encontrar um carro Um carro estacionado. estacionado, sim, realmente ninguém está. E portanto, arranjem mais polícia para monitorizar isto, porque isto está impossível. Pois é verdade. Olha, o nosso presidente, o meu presidente, do CDS, foi condecorado pelo Presidente da República, Eu vi. Comendador da Ordem de São Tiago, salvo erro. Oh, não, não, isso é para os militares, Não, do foi Conde essa. do Henrique. Já não me lembro qual foi, mas foi pelos serviços prestados como presidente da Pelos Assembleia vistos, já Municipal. acontecia sempre, também tinha acontecido com os anteriores. Foi, não sei, mas já acho que o José Manuel Rodrigues fez um bom trabalho como presidente da Fez. Assembleia, apesar de discordar a maneira como lá chegou, mas isso é outra história. Mas admito que fez um bom trabalho e E mereceu, consegui abrir o Parlamento à sim, e comunidade. mereceu a condecoração e levou e deu classe, ao mesmo tempo que abriu o Parlamento à população, manteve também a classe e a descrição e ajuda-me em adjetivos, que isto, a perimenopausa tira-me a Eu acho que ele fez memória. uma coisa espantosa que eu gostei muito. Quando a coisa aquecia demasiado, parava os trabalhos. E era isso que Rubina Leal devia ter feito na semana passada. Mas Quando... espera, atenção, espera, Mike, Espera, Mike. espera, Mike. Diz. A Rubina Leal, a senhora Presidente, não estava nesse dia. Esse dia era um dia de comissão. Quem presidia os trabalhos era o Brício Araújo, que era uma comissão, era a primeira comissão, em plenário, a discutir a especialidade. A senhora Presidente da Assembleia esteve em plenário na discussão da generalidade, na segunda-feira, na semana, Então, terça, porquê que não quarta. pararam os trabalhos? E aí terias de perguntar, e simplesmente tu estavas a fazer a pergunta certa, mas para a pessoa errada. Ou Não, ainda seja, bem que me disse isso, não sabia. mas é algo que as pessoas têm Se que saber. calhar se fosse uma mulher que estivesse lá a Se presidir, tinha calhar posto termo aqui. tinha posto ordem na mesa, mas a verdade é que não podemos criticar a Não, doutora não. Rubina Rubina Leal. Leal, desculpa, eu gosto muito da doutora Rubina Leal, conheço desde miúda a Rubina Leal, tenho um grande apreço por ela, não comungo em nada da visão partidária, se bem que isto hoje cada vez mais está tudo desbatido, mas podia ter-se manifestado muito mais cedo, também vamos lá ser honestos. Isto não é dos dias depois, ou um dia depois. Portanto, no próprio dia podia-se ter manifestado. O que me parece é que quando as coisas descambam ou começam a descambar, é preciso saber ter mais coisas. E, portanto, ali teria-se evitado muita coisa. Primeiro é sermos todos educados uns com os outros, porque estar num Parlamento não andarem todos aos berros, como Era isso tu que eu disse. queria dizer com os adjetivos que não me vêm, porque isto realmente. Hoje é cansaço. Não, é mesmo perimenopausa, eu perco o que eu ia dizer assim muito facilmente. Por isso, Estavas a falar de como. eu queria um adjetivo para a Assembleia. É um lugar. É um lugar. Ajudem-me, ajudem-me, mandem-me Mas que mensagens. é no sentido que é No sentido de de ser ser formal, barulhento. não, no sentido de ser Ah, formal, um local seleto. seleto, um local nobre, pronto. E acho que José Manuel Rodrigues Estás no conseguiu, Zé Manel, está bem. consegui manter essa sobriedade. Também houve momentos menos bons, não é? A gente ainda se lembra, não é? Em que ele teve que intervir de forma dura, não é? Ainda me Eu lembro. estou falando mesmo, era da abertura do Parlamento ao exterior, nem tanto lá dentro do hemiciclo. Sim, Se sim. bem que também tivemos aquele episódio da Rosita, mas pronto, ninguém é perfeito. Ninguém é E fez perfeito. uma coisa muito interessante, que era levar pessoas de todas as cores, independentemente de estarem nesta ou naquele partido, levar essas pessoas lá ao debate e abrir para outras atividades, não apenas as partidárias e políticas. E isso foi importante, uma coisa que o Zé Manuel fez. Sim. Eu lembro, por exemplo, que a discussão sobre a pobreza foi no Parlamento, na Assembleia Legislativa Regional, que é uma coisa que até chocava com a visão do governo regional. E isso era importante.
Porque nós ali sabíamos que não havia problema em discutir, estávamos no sítio certo para discutir, e o sítio certo para discutir a pobreza é no Parlamento Regional. Foram mandatos muito bem conduzidos pelo presidente José Manuel Rodrigues, presidente, quando eu digo presidente, é presidente do meu partido, e também foi, na minha ótica, também foi um ato de abnegação e altruísmo a ter trocado a presidência da Assembleia, que tanto ele gostava, e nós sabemos que sim, por uma secretaria para manter o partido vivo na Assembleia. Está bem. Olha, esta semana passada eu estive dos julgamentos, mas a semana passada começou um tão interessante. Heróis do Mar, nobre povo! Não, não, Não vais, não não, vais não. passar, pois Tu não não. podes passar dos Emanuel Rodrigues para os anjos, quer dizer, Não se importa. ele não pode. Podes dizer que ele abria a toda a gente. Então, o problema nesta, Mas nesta eu não tenho derrapagem uma temática posição. Tu tens uma posição sobre isso? Eu não é que tu sei. sabes que todas nós, como mini figuras públicas regionais, já fomos vítimas Sim, de sim, bullying. bullying e de. Bullying Sim. social. Sim. Agora, lá que eles cantaram mal o Tá hino, bem, mas a pergunta é outra, Sara. A pergunta é a liberdade de expressão? É a liberdade de expressão. E tu tens o direito de enxovalhar alguém e ganhar dinheiro com isso? ali, não. Mas ali não houve enxovalho. Não, acho que fez umas montagens. Pergunta, tu viste? Não, não foi. Eu vou-te Eu não mostrar tenho o que paciência é. para os anjos, nunca gostei deles. A barrar-se, os anjos não berram. Era os anjos a cantar melodias de amor, que era o hino. Tão mal, tão mal, tão mal, que a Joana Marques ou a equipa dela fizeram recortes do painel do júri dos ídolos, salvo erro, Ah, sim, já vi da essa qual parte, ela também sei. fazia parte, assim a olharem muito espantados, naturalmente para outros concorrentes, mas como se fossem eles. Diz-me se isto é Não, ofensivo. não, o que eu li é que eu tinha cortado mesmo partes da música e adulterado. Não Não, sei, não não, não, sei. foi adulterada. Não Cortada foi? foi. Tinha Não que ser. sei, eu não Agora, acompanhei, porque não agora, acho que seja. foi se fosse assim, quando o Ricardo Aruz Pereira pegou com os meus reels, das duas Sim, uma, sim. ou eu estava rica de maré, 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 ou eu já me tinha tirado de uma falésia, não? Sim, mas isso é uma Ou tinha-me dado um pergunta. ataque de acne, isso aqui ainda era pior. Mas é, Dagny era pior. Mas isso é uma pergunta interessante, que é, se há limites, ou se não deve haver limites. Eu não sei. Há limites, Mas há qual é? Qual é limites, o mas, limite? no dia que tu limitas, há limites sociais, legais, isso tudo, mas no dia em que tu limitares o humor como humor só, Mas é que eu a acho que não, cultura eu acho. desaparece. Vê Hum, o que aconteceu com o Charlie Hebdo. Não, não, mas não é isso que estou a dizer. Charlie Hebdo era claramente um jornal de sátira política. Agora tenho outra dúvida que é qual é o limite? Claro que isso é a liberdade artística, isso é a liberdade do amor, é a liberdade disso tudo. Eu não estou a dizer que sou contra ou a favor, mas eu acho que esta discussão tem que ser feita. Esta discussão tem que ser feita. Este episódio que está a Por acontecer, acaso não me interessou nada este episódio. a mim interessou-me e tenho-me Sim, divertido sim. Eu imenso. não tenho, eu não Eu tenho-me segui. divertido imenso, Ainda sobretudo bem. quando dos anjinhos foi para lá dizer que uma das fatalidades das consequências. Não, mas, Negativo, mas, um ataque de acne. sim, mas eles tiveram diversos contratos que foram Mas eles tinham 1 milhão cancelados. e 200 mil euros e esses contratos não chegavam a 75 mil. Pô, isso eu já não sei. Pronto. Eu sei que houve de facto diversas entidades que confirmaram que cancelaram os contratos com eles. Mas atenção, fecharam os contratos por causa da Não, paródia. não, eles disseram que foi por causa disso, disseram. Claro, sim. Agora, Sim. o que eu não sei, não, mas eu acho que independentemente disso, é, vamos ter que chegar a essa discussão um dia, que é se há limites, não há limites. Eu acho que não deve haver limites, mas também não acho certo se ganhar dinheiro a dizer mal dos outros. Não acho certo isso. E a dar cabo da imagem dos outros. Espera, porquê? Porque pode não parecer, mas isso pode levar até ao suicídio. Sim, E isto é por uma isso é que eu há pergunta pouco disse, séria. por isso é que eu há pouco te disse, ou tinha ataque de acne, ou travam por uma Pronto. falésia, pronto. Mas é Mas esse o limite que eu estou a perguntar. É por esse limite que eu estou a eu perguntar. concordo com esse limite, aliás, eu própria também acho que já atingi esse limite e fiz por isso, eh, mais do que uma vez, mas neste caso em específico eu não Sim, vislumbro não nada de sei, grave. eu não segui de Não facto vislumbro esse. nada de grave. Olha, falar em arte, e penso que não tarde temos que acabar, deixa-me te mostrar um livro muito bonito, Noite? sobre a nossa Europa. É um livro que tem desenhos, tem explicação de como é que funciona a União Europeia. Eu recebi este livro há bocadinho. Isto é a imagem, não é, da Europa que foi raptada por Zeus, que se Transfigurou num num touro búbalo. branco, Hum. um touro branco, que é uma coisa interessante. Portanto, ela é uma princesa fenícia, a Europa é uma princesa fenícia.
Mas para te dizer que isto é um livro que foi apoiado pela imprensa académica, como sabes, está alocada na Universidade da Uhum. Madeira, e é um trabalho a três mãos, portanto, tem um grande amigo meu que esteve comigo no Parlamento Europeu, portanto, um grande amigo mesmo, o Ruben Castro, um gênio da comunicação. Se calhar o Eduardo Jesus pode contratá-lo para saber comunicar melhor. Tem o Carlos Diogo Pereira, que é da Associação Académica da Universidade da Madeira, e tem a Eva Polo, que, se não me engano, foi a responsável pelos desenhos. E, portanto, é um livro muito pequenino, mas que mostra muito bem como é que funcionam as diferentes Uhum. Pode ser instituições. adquirido em qualquer Podem livraria. adquirir em qualquer online, por exemplo, no Uhum. site da imprensa académica. Podem ir às lojas da imprensa da Universidade, portanto, na Universidade da Madeira, tem uma no campus e outra aqui na reitoria, que vendem livros editados pela imprensa académica e, portanto, recomendo vivamente a leitura, até porque tem uma secção só dedicada às regiões ultraperiféricas. Está Pronto, aí a nossa feita a bandeira. publicidade, Ruben, Diogo e Eva, vocês devem-me um café. Pronto, olha, as abelhas vão então polinizar por aí. Vamos até a Europa. Vamos até a Europa. Médio Oriente não aconselho neste momento, mas Não, Europa, não, vamos. vamos. Até para a semana! Deus, boa semana.